Nesse tempo, hoje nós vamos falar sobre gratidão, mas eu continuo, Mari, a série O Reino dos Céus é Como. E não à toa, né, Deus faz tudo perfeito e a gente também se programa para que as coisas aconteçam. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que tem tudo a ver com gratidão, mas dentro desse contexto em que Jesus Cristo está explicando, Mike, para os seus discípulos alguma semelhança do Reino dos Céus. E se eu pudesse fugir do tema O Reino dos Céus é Como, talvez eu falasse as consequências ou o poder da ingratidão, para a gente aprender como ser grato e não ser ingrato. Mas hoje, a partir de Mateus, capítulo 18, nós vamos falar sobre o Reino dos Céus é como um rei que acerta a conta com os seus servos. Mateus, capítulo 18, nós vamos juntos a partir do verso 23. Bom ver aqui, perfeito, irmã Lete. Bom ver Marcela de volta. Que bênção ver os irmãos aqui conosco. Mateus 18, a partir do verso 23. Quem está comigo, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso o reino dos céus é como, ou pode ser comparado, a certo rei que quis ajustar conta com os seus servos. E começou a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Repete comigo, 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, os seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Repete comigo, perdoou-lhe a dívida. Meus irmãos, tem alguns que ainda estão com dívida. Repete comigo, perdoou-lhe a dívida. Isso, meus irmãos. Saindo, porém, verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, repete comigo, 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Verso 31. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem tudo o que devia. Ou os torturadores, talvez esteja aí na sua versão. Assim vos fará também meu Pai Celeste, diz Jesus, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Como precisamos, Pai, da Tua palavra, Deus. Obrigado porque ela é acessível e disponível a nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser zelosos, Deus, sermos zelosos pela Tua palavra, Senhor. Buscarmos, Pai, lê-la e obedecê-la dia a dia, Senhor. Para sermos, Pai, servos fiéis no Teu reino, Pai, súditos, obedientes ao Rei, meu Deus. Pai, que o nosso coração, Pai, esteja disposto e disponível, Pai, para receber da Tua palavra, Deus, para ser impactado pelo Teu Espírito, Pai. Tua palavra, Deus, é viva, ela é eficaz, ela é apta, Pai, para nos corrigir, para nos confortar, para nos confrontar. E é isso que nós queremos nessa manhã, Pai, sermos impactados, meu Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não se esconde de nós. Obrigado porque o Senhor se revela a nós. A Ti toda honra, Pai. Glória e louvor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, é tão maravilhosa a presença de Deus. O que ela provoca em nós, o impacto que ela tem sobre nós.
Minha oração é que você não se distraia nesse momento em que Deus está ministrando. Minha oração é que a presença de Deus continue ministrando ao teu coração e ao meu, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você está ciente da presença de Deus nesse lugar? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus 18, a partir do verso 23. Nós terminamos então uma série de análises a partir de Mateus 13. Nós vamos ainda caminhar em outros textos em Mateus, quando o próprio Cristo diz, olha, ele pega algumas situações e diz, olha, o reino dos céus é como? E ele começa a explicar. Qual o cenário aqui, Rafael? Ora, ele começa a dizer, por isso o reino dos céus pode ser comparado. Por isso o quê? Se você analisar um pouquinho antes, pastor Edmilson, está lá Pedro, nosso amigo Pedro, falando e perguntando ao Senhor Jesus, quantas vezes precisa perdoar alguém? Com muita sabedoria, ele tenta colocar alguns limites, talvez, ou não, ele tenta ser generoso, porque naquela época, segundo alguns estudiosos vão falar, os rabinos falavam que até 3 vezes, você perdoa, na 4ª, você já está livre dessa incumbência do perdão. Aí Pedro vem lá e fala 7. Aí o Senhor Jesus diz o quê, Marcinha? 70 vezes 7. Ou 77 vezes, enfim, não para dar um limite, Valesquinha, mas para dizer, na verdade não há uma medida exata. E de onde é que vem esse pensamento de Pedro? Ora, vem a partir de Mateus 18, quando o próprio Senhor está explicando, a partir do verso 15, como se tratar uma ofensa entre irmãos. Se você pegar a partir do verso 15, eu estou só dando o contexto para a gente entender, ora, lá no verso 15 diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende entre ti e ele, aí começa a dizer, olha, fala a sós com teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, Ricardo. Se ele não te ouvir, chama testemunha. Ele começa a explicar como é esse processo de correção / restauração da relação entre os irmãos depois de uma ofensa. Aí é que Pedro pergunta, tá, mas e aí? Quantas vezes eu tenho que fazer isso aí? E aí o Senhor responde. E ao responder, ele diz, então, é por isso que o reino dos céus pode ser assemelhado ou ser comparado a um rei que quis acertar as contas. Porque quando a gente tenta, talvez, entender como é que é possível esse perdão quase que infinito, essa graça que nós temos que estender aos nossos irmãos, quando a gente entender isso a partir de uma lógica das relações humanas, a gente não vai entender. A gente só vai conseguir entender isso se a gente entender os princípios do reino dos céus. E aí o Senhor Jesus, talvez chamando a atenção de Pedro, diz, Pedro, enquanto eu tentar te explicar isso aqui no âmbito do ensino normal, do ensino dos rabinos, ou enquanto você tentar fazer a matemática, pegar seu caderninho lá, que tem a página, Mauro, quantas vezes o Mauro me ofendeu? 1, 2, aí eu começo a contar, quando chega lá na frente eu digo, Mauro, já está na penúltima, depois dessa aqui, sem perdão. Ele diz, quando você tentar viver dessa forma, não vai funcionar. Para você entender essa lógica ilógica do reino dos céus, você precisa entender como é que funciona a dinâmica celestial na terra. Como é que é essa realidade vinda da partir do reino dos céus na terra. E aí ele compara e ele começa dizendo, olha, o rei foi acertar as contas. E aí começou esse acerto de contas. E aí lá no verso 24 diz, olha, existia um servo que devia a ele quanto? 10.000 talentos, irmãos. Irmãos, vamos lá, não podemos ficar lentos. Talento. Funcionou? Ora, 10.000 talentos. Ricardo, você que é o cara da matemática. Um talento, Ricardo, eu tenho isso anotado, mas você faz de cabeça. Um talento eram 6.000 denários. Um denário, pastor Edmilson, sabe disso melhor que eu, era um dia de trabalho braçal. Então, um talento eram 6.000 dias de trabalho braçal. Ou, se a gente quiser tentar pensar em 6 dias de trabalho por semana, 1.000 semanas de trabalho. Está todo mundo comigo por enquanto? Um talento. Só que era 10.000 talentos. Isso aí você pode trabalhar a sua vida toda para pagar. Você não paga. E aqui a gente não vai se apegar a quanto tempo demorava para pagar. Jesus Cristo, esse não é o ponto da parábola de Cristo.
O ponto da comparação de Cristo é, havia uma dívida impagável. A gente pode tentar converter isso e talvez, isso aí era 7 milhões de dólares. Os comentaristas, na verdade, variam. Isso aí vai de 3 a 10 milhões de dólares para alguns. Alguns poderiam até pagar. Outros, como eu, irmã Sara. Nós, amém. Então, estamos juntos, irmã Sara. Não poderíamos. Mas o ponto de Jesus Cristo é, havia uma dívida muito grande, impagável. E aí a lei permitia que, nesse caso, o servo devedor fosse vendido. O rei aqui não estava fazendo nada abusivo. Desde a lei de Moisés, os credores, desde o Antigo Testamento, caso o devedor não pudesse pagar, poderiam tomar os bens, a terra, depois até a serventia, a vida. Lá em 2 Reis conta a história, 2 Reis 4, Eliseu, a viúva, chega para o profeta e fala, olha, meu marido morreu. E ele era servo do Senhor, você sabe disso que ele era servo do Senhor. Agora os credores estão vindo aí para pegar os meus 2 filhos. E é nesse cenário que acontece a multiplicação das botijazinhas de azeite. Vai lá e pega as botijas, pega na vizinhança, corre. Agora você vai, vende esse azeite, paga os seus credores. Que ali ia perder os seus filhos. Então isso era uma prática normal. Lá em Êxodo, a lei vai dizer também, se alguém roubar algo, se alguém está devendo alguém, você pode vender essa pessoa para restituir a dívida. E aí, meus irmãos, de forma muito objetiva, clara, prática, eu e você precisamos entender que nós somos devedores de Deus. Com uma dívida que aos nossos olhos é impagável. E é claro, a gente precisa entender isso. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Ou seja, há uma dívida para com Deus a partir do nosso pecado. O Senhor também, através dos profetas, usava essa imagem no Antigo Testamento para o povo dele, para Israel. Por conta dos teus pecados eu te vendi. Isaías vai falar isso, o Senhor trazendo um confronto para o seu povo. Então o que eu e você precisamos de cara entender de forma muito rápida e objetiva, é que nós pecamos. Isso nos abriu uma dívida impagável com o Senhor. Então fala para você mesmo, para você internalizar essa realidade em você. Diga, eu pequei. Eu tenho uma dívida. Irmãos, eu sei que dever é triste, mas vamos lá. Eu tenho uma dívida impagável com Deus. A gente precisa entender esse princípio, porque isso vai ser, na verdade, não o princípio de eu sou o devedor, mas a partir dessa consciência e ver o que Deus fez por nós, vai mudar e moldar a nossa história. Enquanto a gente não entender que era algo impagável, que não foi um favorzinho que Deus fez, mas que foi um presente maravilhoso, gracioso, é a eternidade com Ele. Enquanto nós não entendermos a dimensão da má notícia do nosso pecado, nós não vamos entender a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. Ora, a boa nova só vai de fato ser uma boa nova se a gente tiver recebido antes uma má notícia. E infelizmente, ou felizmente, eu estou aqui para dizer que há uma má notícia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que assim como no verso 26, aquele servo chega e diz, seja generoso comigo, eu te pagarei, porque a dívida precisa ser paga. A boa nova é que o Senhor já pagou essa dívida. A dívida foi paga por Jesus Cristo, Filho. Pastor, isso é claro, muitos aqui vão dizer, eu já sei. A questão então é como é que essa realidade impacta a minha e a sua vida. Quando a gente dá as costas, quando eu digo das costas, quando a gente vai viver os outros 6 dias da semana, com a consciência que nós somos perdoados, como esse perdão, Mike, molda a nossa abordagem nas nossas relações. Como essa gratidão pelo que o Senhor fez, falando agora de Thanksgiving, como essa gratidão pelo que o Senhor fez, molda todo o nosso viver. Se a gente tem consciência que a gente foi muito perdoado, isso vai moldar as nossas relações, vai ser menos de nós e mais do Senhor. Menos da ingratidão e mais da gratidão. Menos do eu mereço para eu fui agraciado. Menos do eu conquistei para
o Senhor conquistou por mim. E isso começa a moldar, meus irmãos, a nossa relação com o Senhor. A dívida foi paga por Jesus Cristo. Romanos 3, 24, eu vou ler só alguns textos, a Bíblia é repleta de textos que afirmam essa realidade, Romário. Jesus Cristo pagou a nossa dívida com Deus. Ou seja, o próprio credor se posicionou como devedor. É isso que, na verdade, a Bíblia fala. Em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, Deus o tornou pecado. Era como se fosse, talvez, traduzir essa parábola ou essa comparação. Aquele que não tinha dívida, assumiu a dívida em nosso lugar. Já pensou, meus irmãos, se alguém chegasse para você e falasse assim, eu vou pagar suas contas? Tudo. Vou quitar sua casa. Você ia ficar feliz? Oh, meus irmãos, vocês ganharam mais do que uma casa. Vocês ganharam a morada celestial. Aleluia. Romanos 3, 24, eu tinha falado, vamos ler. Sendo justificados, olha a palavra, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 3, 23, nós acabamos de mencionar. Todos pecaram. Verso seguinte, mas a todos que receberam foram justificados agora por essa graça. Mateus 20, pouquinho à frente de onde a gente está lendo, em Mateus 18, Mateus 20, 28 vai dizer, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Para a gente terminar, Colossenses 2:13. Abre tua Bíblia, Colossenses 2:13. A palavra diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecado, e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E olha o verso 14. E cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenança, que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. O rei, assim como na parábola, Jesus está dizendo, aquele rei no verso 26, ouviu um pedido de perdão, dizendo, tem paciência comigo. Verso 27, a palavra de Deus diz que aquele rei, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida. O Senhor Jesus também, olhando o meu e o seu pecado, movido de íntima compaixão, pagou a minha e a sua dívida. É maravilhoso. Romanos 8, um dos capítulos que eu acho que eu mais gosto da palavra de Deus, depois de Lucas 4. Portanto, já não há nenhuma condenação. Portanto, já não há nenhum peso de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Não há nenhuma condenação. Então, quando eu e você afirmamos, olha, eu tenho um pecado, eu tenho uma dívida com Deus, hoje, pela graça de Deus, Diego, nós podemos falar essa frase, na verdade, no passado. Ela não é mais uma realidade presente para quem entregou a vida a Jesus. Então, você pode dizer, eu tinha uma dívida com Deus. E essa dívida foi paga pelo próprio Deus. Deus pagou a minha dívida com Ele. Ele perdoou o nosso pecado. Nós tínhamos uma grande dívida com o rei, assim como a parábola está dizendo. Mas Ele pagou. Qual a nossa missão? Receber esse presente. Nós podemos ignorar até o nosso pecado e achar que não precisamos desse perdão, ou nós podemos enxergar o nosso pecado e receber esse perdão. Todo o Novo Testamento é sobre arrependei-vos, convertei dos seus caminhos, crê no Senhor, creia no Senhor e vão ser apagados os seus pecados. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Então, nesse dia em que a gente volta a nossa atenção como igreja e na quinta-feira todas as famílias, ou provavelmente a maioria delas, vai estar falando sobre gratidão nas suas mesas. Pense na natureza do que Deus fez por você.
do tamanho da sua dívida, mas do tamanho do perdão. E a minha pergunta para você é: você já recebeu esse perdão da dívida? Talvez alguns estão aqui nessa manhã e não receberam esse perdão. Pensa, eu acabei de falar, é como se tivesse alguém me dizendo assim: eu vou pagar a sua casa, e você está dizendo: não, pode deixar que eu faço. Você faria isso? Não, meu irmão. Se alguém aqui faria, parabéns. Mas a gente não faria. Nessa terra a gente não faria. E tem um Deus que está ofertando a nós perdão. Se você ainda não recebeu esse perdão, deixa eu te falar, você não precisa viver com esse peso de dívida. Essa dívida impagável, você não precisa viver com esse peso. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está claro para todo mundo? Há gratidão no seu coração pelo que Deus fez por você? Quando a gente continua lendo a Escritura, então, Valesca, a gente percebe que, na verdade, essa consciência do que Deus fez por nós deve agora não simplesmente encher o nosso coração de gratidão, mas moldar os próximos passos da nossa vida. Olha o que acontece, vem comigo a partir do verso 28. Mateus 18, 28. Saindo, porém, aquele servo já perdoado, ok? Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Na linguagem de hoje, podemos dizer, um dos seus irmãos, que lhe devia 100 denários, Diegão. 100 diazinhos de trabalho. Não é insignificante não, é uma quantidade boa. Pede alguém para tomar 100 dias do teu trabalho. Vai ficar feliz você? Mas 100 dias de trabalho, 100 denários. Lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. O companheiro então se prostra, e em semelhança a que aquele devedor outrora tinha feito, diz: olha, tem paciência comigo, seja generoso, eu vou te pagar. Essa expressão é como se estivesse dizendo: seja generoso, espera um pouco, eu preciso de um pouco mais de tempo. Refinancia essa dívida. Talvez você já chegou em algum lugar e diz assim: vamos reparcelar isso aqui, né? Seja paciente comigo, eu vou te pagar. E ele diz: não, eu vou te colocar na prisão, até que você pague toda a sua dívida. Tolice. O conservo na prisão não tinha capacidade de gerar riqueza para pagar a dívida. A gente precisa entender, meus irmãos, que na realidade espiritual das nossas vidas, isso parece tão simples, mas é tão difícil de praticar, meus irmãos. Talvez eu estou falando algo que você já sabe. Deus te perdoou, você tinha um grande pecado, e Deus te perdoou, o sangue de Cristo verteu naquela cruz, Jesus Cristo do alto daquela cruz bradou: tetelestai, está consumado, está pago, está resolvido, está finalizado. Mas toda bênção que a gente recebe, gera em nós uma responsabilidade. Toda bênção que recebemos do Senhor deve gerar em nós, Mike, um senso de responsabilidade para com Deus. Não é para com a bênção, é para com o Senhor que nos abençoou. Então, todo perdão garantido também naquela cruz, na minha e na sua vida, deve gerar em nós uma responsabilidade de alcançar a outros com esse mesmo senso de perdão. Quando a gente olha para essa passagem, a gente vê que esse servo, na verdade, a gratidão que ele deveria ter se transformou em ingratidão, talvez. Ou ele não valorizou, ele deu as costas e já esqueceu. Voltou a olhar para si. Não, agora eu não estou olhando mais para a dívida que eu tinha, que foi resolvida. Agora eu estou olhando para o crédito que eu tenho. Esse é o nosso problema. A gente se levanta dessa cadeira e começa a olhar para a gente de novo. Esquece do que foi pago na cruz por nós e que nenhum aqui merecia. E a gente começa a olhar o que é que a gente merece. Os créditos que nós temos, o que a gente fez, o que a gente tem de direito. E a gente traz o olhar de novo para a gente. Na aplicação já da sua parábola, terminando lá no verso 32, o Senhor Jesus vai dizer que a gente vai prestar
contas do que a gente fizer com essa bênção do perdão que nós recebemos. E a partir do verso 32, quando o rei ou o senhor sabe que aquele servo não perdoa a dívida do seu conservo, ele diz: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Em outras palavras, não era a sua obrigação estender esse perdão que você já recebeu. Não era a sua palavra manter esse senso de gratidão que você teve para comigo e estender ele para outros. E aí, de novo, falando nesse tempo de Thanksgiving, nesse tempo que a gente vai olhar, a gente corre o risco de olhar para as coisas que Deus fez, para os bens que nós recebemos, para o filho que Ele me deu e dizer: sou grato. Para e olha para a raiz da tua gratidão. Precisa ser a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ó Filho, o pagamento da dívida do pecado que eu e você temos para com Deus. E isso deve moldar todas as nossas relações. É a partir desse lugar de reconhecimento da bênção do Senhor que nós precisamos agir. Pai Nosso, a oração que é conhecida como Pai Nosso, muitos aqui vão saber, diz: perdoa as nossas ofensas ou dívidas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. A gente precisa fazer isso: Senhor, eu já estou perdoando os meus devedores, então perdoa, porque esse senso de receber o perdão não me permite limitar o perdão do Senhor aos outros. Eu não sou agente de limitação do teu perdão, eu sou agente de extensão do teu perdão. Logo depois do Pai Nosso, ainda em Mateus 6, o Senhor vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Falando sobre o reino dos céus, a prioridade do reino dos céus, como nós temos tratado, buscar primeiro o reino. O que nós precisamos entender quando olhamos para Mateus 18, meus irmãos, é que essas nossas relações aqui nessa terra, nossa gratidão, essa semana especificamente, precisa refletir a realidade dos céus. É bem venha o teu reino mesmo sobre nós. É que esse nosso espírito de gratidão precisa ser um reflexo dessa realidade que nós encontramos paz com Deus nos céus, na eternidade com Ele. Meu clamor para você não é só apenas olhe para o perdão recebido, é viva a partir desse perdão recebido. Isso vai mudar, precisa mudar as nossas relações. Talvez a gente olhe para os 100 denários, como eu falei, a gente olha e diz: ah, mas isso foi uma bobagem, isso aí é como se alguém só pisou no meu pé, eu perdoo, pastor. Mas quando é umas coisas mais duras, eu tenho dificuldade. Não era bobagem. Se o Senhor Jesus quisesse fazer uma comparação tão esdrúxula, tão ínfima, Ele tinha dito só 1 denário, Ricardo. 100 denário, na cabeça dos discípulos, era muita coisa. Ele não está querendo dizer assim: ah, perdoe porque era bobagem. Não, ele está dizendo: perdoe porque te ofendeu mesmo, porque doeu mesmo, porque sangrou mesmo. Estenda esse perdão. E a comparação não é o tamanho do perdão na terra. Ele está dizendo: 10 mil talentos, você está comparando com 100 por conta do seu perdão nos céus. Mas não é porque não te ofendeu, não é porque uma coisinha qualquer foi besteira, não. Meus irmãos, nós temos que fazer quando doer mesmo, quando sangrar mesmo. De novo, volto a falar, 100 dias de trabalho braçal. Pega 100 dias de trabalho teu, e cada um tem uma realidade diferente, calcula, pensa que se alguém tivesse esse montante de dívida com você, se ia ser bobagem ou se ia ser importante para você. Aí pensa agora em ofensas que você recebeu, transpõe isso para a tua realidade e diz: eu preciso perdoar essa pessoa. Não porque é uma bobagem, mas porque olha o tamanho que eu já fui perdoado, olha o tanto que eu já fui perdoado. Sempre que tiver difícil olhar essa perspectiva a partir de uma linha horizontal, ou seja, das relações terrenas, estabelece teu olhar e olha para os céus. E olha para o perdão que você recebeu de Deus. Para de olhar para o pecado dos outros. Para de olhar para medir o teu perdão a partir do erro alheio. Olha para a ofensa que eu e você já cometemos para com Deus. E a gente vai ser menos reclamador, a gente vai ser menos ingrato, a gente vai ser menos murmurador. A raiz dessa murmuração, a raiz dessa ingratidão, a raiz dessa reclamação, não é a relação terrena. Sinceramente falando, irmãos, não é. Isso é muito pouco para a gente ser uma pessoa ingrata. É a falta de compreensão do perdão recebido nos céus. Na hora que a gente entendeu tanto que a gente foi
perdoado, a gente vai dizer assim, só a graça de Deus na minha vida, só a mão do Senhor. Vamos celebrar, vamos se alegrar, encoraja o outro, abençoa o outro, perdoa o outro, impulsiona a igreja do Senhor, amém? Olha para os céus, olha para Jesus, não olha para as pessoas, olha para o rei que te perdoou. E quando você sair dessa presença, ou quando você sair desse perdão, desse lugar que ele já te perdoou, se mova estendendo perdão nas outras relações. Deixa o perdão do Senhor moldar a tua vida, meu irmão. Você vai se envolver mais com as coisas do Senhor, você vai dizer, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me render mais. Olha a bênção que eu recebi a eternidade com o Senhor. Quando você parar essa semana para agradecer, olha o montante do que você foi agraciado e deixa isso moldar a tua vida. Se você olhar para o tamanho da sua dívida e para o tamanho do perdão que você recebeu, vai ser mais fácil cumprir, Bruno, o que a gente está impulsionando esse ano, o ano da prioridade do reino. Vai ser mais fácil. Não é que vai ser 100% fácil, mas isso vai te ajudar a chegar nesse lugar. Há um terceiro fator aqui nessa parábola para a gente poder caminhar para encerrar. Verso 31. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceram. Lê comigo de novo. Vendo seus conservos, repete comigo. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito. Para aí nesse lugar. Esse é o nosso coração, igreja. É a gente parar de olhar talvez alguém que não entendeu o perdão e a graça, não estendeu esse perdão e a graça, e a gente querer ser o rei que está julgando. Não, isso aí é função do Senhor. Toda indiferença, toda murmuração, toda ingratidão no nosso coração como irmãos em Cristo deve causar tristeza, muita tristeza. Muita tristeza. Isso aqui não é a relação do rei com o servo, isso aqui é a relação dos conservos que observaram, Mariana. Quando eu e você talvez observávamos um irmão que está tão ranzinza. Todo mundo entende essa palavra? Ok. Sei que era coisa do meu pai. Quando tem alguém com essa raiz de amargura, em vez de você chegar e dizer, você está com raiz de amargura, chega com amor, com carinho. Chega dizendo, eu estou tão triste que você está assim. Eu não posso te ver assim, Deus fez tanto por você. Deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar o que Deus já fez por você. Deixa eu te lembrar o perdão que existe sobre a sua vida. Seja grato, celebre, mas está difícil. Mas nada se compara ao perdão que você já recebeu por Jesus Cristo na cruz. Amém, meus irmãos? Isso precisa moldar nossas relações para a gente ser diferente. A gente precisa se mover a partir desse lugar. A Bíblia vai falar em Mateus 5, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5 também, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oh, aleluia, isso é tão bom ser pacificador, meu irmão. É tão bom ser agente de paz. E a gente só vai ser agente de paz quando a gente entender a paz que foi estabelecida por Jesus Cristo na cruz, na nossa relação com Deus. A gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus, igreja, amém? A gente precisa parar de olhar um para o outro, para os erros, para os acertos dos homens. Precisa parar de olhar para pastor, para líder. A gente precisa olhar para Jesus. Não estou dizendo que isso aqui é uma campanha para um mau testemunho, não. Os líderes têm que dar bom testemunho, o pastor tem que dar bom testemunho, tem que ser exemplo. Não estou aqui. Só que o padrão divino é Jesus Cristo. E foi Ele que te perdoou. Eu só tenho capacidade de te perdoar, e você só tem capacidade de me perdoar, se a gente entender que já recebeu muito perdão de Cristo. Talvez a gente possa se perguntar, mas será que isso acontece mesmo? Alguém que recebeu tanto perdão, deixar e ser tão ingrato a esse ponto? Acontece, irmãos, nós somos humanos. Meu clamor para você e para mim é que a gente seja motivado agora pela gratidão, nesse tempo de Thanksgiving. É que a gente seja motivado pela gratidão e que nós entendamos que esse pecado perdoado deve ser uma extensão na vida de outros. Que essa dívida que foi paga também me capacita a pagar a dívida para outros, ou perdoar a dívida de outros.
Certa vez o Senhor Jesus foi chamado para fazer uma refeição. Obrigado, meus irmãos, estava quente mesmo. Mas tá tudo bem, né? A gente está falando de gratidão. Tudo dá graças. Certa vez Jesus foi chamado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Para a gente terminar. Aí ele está lá na sua refeição e aí chega uma pecadora. Lembra da história, Bruno? E a pecadora começa a ungir o Senhor Jesus. Ele está lá reclinado e ela chora aos pés do Cristo. Ela se derrama sobre ele. Ela quebra esse vaso de perfume caro. E aí esse homem fariseu, Fernando, olha para o Cristo e pensa com ele mesmo, dizendo, se ele de fato fosse o Cristo, ele não deixava. Se ele soubesse quem essa mulher é, ele não deixava isso acontecer. Ao Senhor Jesus, Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50. Ele perdoou os 2. Quem você acha que é mais grato ou ama mais? Ele disse, aquele que foi mais perdoado. Eu cheguei aqui na sua casa, você nem lavou as minhas mãos. Essa mulher não cessa de chorar e me lavar com as suas lágrimas. Eu cheguei aqui, você nem me cumprimentou, não me deu um beijo, ela não cessa de beijar os meus pés. Eu cheguei aqui, você nem ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher derramou esse nardo sobre mim. A gente precisa parar de olhar para o outro e entender que a gente foi muito perdoado. E que esse muito perdão deve motivar o meu e o seu coração a muito amar o Senhor. De verdade, meus irmãos, eu só queria relembrar você dessa realidade. Para que essa gratidão não se torne comum ou banal. Para que ao a gente lembrar que eu sou nova criatura, eu já recebi perdão de Deus, a gente comece a deixar que isso não afete mais a nossa vida. Isso precisa afetar o nosso amor para com o Senhor. Eu quero te lembrar nesse tempo de gratidão, a você perguntar como esse perdão da dívida tem moldado a tua vida. Será que a gente tem sido como Mateus 18, que diz, olha, eu recebo perdão, mas eu não estendo o perdão. Eu recebo gratidão, ou tenho gratidão pelo perdão recebido, mas eu não estendo ela nesse lugar. Ou a gente diz assim, eu vou viver a partir desse lugar. Eu vou viver a partir do perdão que eu já recebi, do que Jesus Cristo conquistou na cruz. Se você ainda não recebeu desse perdão, meu convite para você nessa manhã é, entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Há um Deus que te ama. E que diz, eu já paguei essa dívida. Você não precisa viver com esse peso de dívida sobre você. Só recebe. Só aceita. Deixa esse perdão moldar a tua vida e a tua história. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar? Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão naquela cruz. Obrigado pelo cancelamento da nossa dívida, Pai. Pai, se nós não temos dimensionado isso, Pai, no nosso viver, nos ajuda hoje, Pai, a enxergar quão pecador somos ou éramos, Pai, até receber de Ti o perdão, Deus. E nos ajuda, Pai, a mover a nossa vida, Pai, a partir desse perdão, Deus. Que a nossa vida, que o nosso dia, que o nosso viver, que o nosso relacionamento contigo e com os nossos irmãos, Pai, demonstre de fato toda a nossa gratidão a Ti, meu Deus. Que o nosso amor, Pai, que o nosso zelo pelo Senhor, que a nossa busca, Pai, pela Tua pessoa, Deus. Que o serviço na igreja, que o cuidado na família, que o testemunho no trabalho, que o perdão aos irmãos, que o perdão aos nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, seja possível, Pai, não por causa de nós, mas porque vemos o Teu perdão. Te devíamos, Pai, uma quantia eterna, que não éramos capazes de pagar, mas Jesus Cristo pagou por nós.
Nos ajuda, Pai, a mover a nossa vida a partir desse lugar, Deus. Que a nossa gratidão, Pai, possa estar firme no Senhor. Mais do que te agradecer por coisas, mais do que te agradecer por bens, por pessoas. Te agradecemos por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez naquela cruz. Nós nos movemos, Pai, a partir desse lugar. Se mantém em oração, meu irmão, enquanto a gente louva, enquanto a gente canta ao Senhor. E nesse teu tempo de oração, eu queria que você sustentasse uma pergunta na sua mente e no seu coração. Que você orasse e entregasse ao Senhor, dizendo: Senhor, será que a minha vida, de fato, demonstra toda a minha gratidão a Ti? Será que o meu viver, será que o meu dia, será que o meu compromisso contigo demonstra de fato toda a minha gratidão? Será que as minhas relações com as outras pessoas de fato demonstram toda a minha gratidão ao Senhor? Pensa sobre isso, como a gratidão ao Senhor tem moldado a tua vida. Será que eu tenho demonstrado, Pai, a Ti, o quanto eu sou grato? Se você e eu não temos feito isso, conversa com Deus. Restabelece esse relacionamento. Restabelece a tua gratidão a Ele, dizendo: Senhor, eu vou te agradecer de outras formas. Eu quero me envolver, eu quero expressar o meu muito amor a Ti de outras formas. Talvez faz compromisso com o Senhor hoje, dizendo: Deus, como forma da minha gratidão, eu vou, e aí você se compromete com o Senhor: eu vou te buscar, eu vou te servir, eu vou te amar, eu vou compartilhar com outros, eu vou perdoar a pessoa A, B, C, não sei da tua situação. Mas se nós entendermos o tamanho do perdão que recebemos, agiremos de forma diferente como irmãos e como igreja. Como a sua vida tem demonstrado a sua gratidão ao Senhor, meu irmão. Pensa nisso, pensa nisso. Receba Jesus Cristo, meu irmão. Você que ainda não entregou sua vida para Ele, receba Jesus Cristo nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.